Há momentos em que a saudade aparece de um jeito diferente. Não é aquela lembrança doce, nem a dor aberta do luto recente. É algo mais silencioso, quase imperceptível, como se o coração fosse tocado de leve por dentro. Um pensamento que surge do nada, um aperto breve no peito, uma sensação de que alguém querido está mais perto do que o normal. Muitas pessoas sentem isso e não sabem explicar. Tentam racionalizar, dizem que é apenas memória, emoção, coincidência. Mas e se não for só isso? E se esse sentimento for, na verdade, um chamado? Um pedido que não vem em palavras, mas em presença. Existe uma verdade pouco falada, talvez porque ela exige responsabilidade emocional e espiritual. A verdade de que a relação com quem partiu não termina no momento da morte. Ela muda de forma, muda de linguagem, muda de espaço, mas continua existindo. E mais do que isso, continua sendo influenciada por nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelo modo como lembramos, pelo modo como sentimos. Durante muito tempo, aprendemos que amar alguém que morreu é lembrar com carinho, sentir saudade, guardar objetos, visitar túmulos, falar do passado. Tudo isso faz parte, claro, mas existe uma dimensão mais profunda desse amor, uma dimensão invisível, onde o que pensamos e sentimos tem peso real, não peso simbólico, peso verdadeiro, peso espiritual. Há pessoas que acreditam que pensar em alguém falecido é apenas algo interno, que não sai da nossa mente, mas tradições espirituais antigas sempre ensinaram que o pensamento é uma força viva. Ele atravessa limites, atravessa o tempo, atravessa o que nossos olhos não veem. E quando esse pensamento é dirigido a alguém que já não está mais neste mundo, ele não se perde. Ele chega. Chega como alívio ou como peso. Chega como luz ou como amarra. Talvez isso explique por que, às vezes, mesmo amando muito alguém que partiu, sentimos uma inquietação estranha, um incômodo que não passa, um luto que parece não se resolver. Não é apenas saudade, é como se algo estivesse incompleto, como se o vínculo ainda estivesse pedindo cuidado, mas não soubéssemos exatamente como cuidar. Muitas pessoas, por proteção emocional, criam frases prontas para lidar com a dor. Dizem para si mesmas que a pessoa já está em paz, que já descansou, que já está em um lugar melhor. Essas frases trazem um alívio momentâneo, quase como um analgésico para o coração, mas aliviam mais a nossa dor do que ajudam quem partiu. E é aí que mora o ponto mais delicado de tudo isso. Existe uma diferença enorme entre consolar a si mesmo e amar de forma responsável. O consolo busca aliviar a própria dor. O amor verdadeiro aceita carregar um pouco de peso se isso significar ajudar o outro, mesmo quando esse outro já não está aqui fisicamente. Quando alguém que amamos morre, nosso primeiro impulso é querer acreditar que tudo está resolvido, que não há mais sofrimento algum. É compreensível. Ninguém quer imaginar alguém querido passando por qualquer tipo de dor, mas nem sempre o caminho espiritual funciona de acordo com o que é mais confortável para nós. Muitas vezes ele funciona de acordo com o que é mais verdadeiro. Existe um processo de purificação da alma que não é castigo, não é punição, não é abandono, é preparação. Preparação para uma presença plena, limpa, inteira diante do divino. E esse processo pode ser suavizado, encurtado, aliviado. Mas não acontece sozinho. Ele se conecta diretamente com o amor ativo dos vivos. O problema é que, sem perceber, criamos pensamentos que parecem cheios de carinho, mas que, na prática, interrompem essa ajuda. Pensamentos que nos fazem parar de agir espiritualmente. Pensamentos que nos desligam do papel que ainda temos na vida de quem partiu. E ninguém faz isso por mal. Fazemos por cansaço, por dor, por falta de orientação. Fazemos porque ninguém nos ensinou que pensar também é agir, que lembrar também é influenciar, que amar também exige consciência. Talvez você esteja ouvindo isso agora e lembrando de alguém específico. Uma avó que foi apoio, um pai que foi presença, uma mãe que foi abrigo, um filho que partiu cedo demais.
Talvez você sinta que essa pessoa ainda precisa de algo de você, mas nunca soube exatamente o que. Talvez esse vídeo esteja chegando até você, porque esse vínculo ainda está vivo, esperando uma forma mais consciente de amor. Nos próximos momentos eu vou te conduzir por uma reflexão profunda sobre como certos pensamentos, mesmo bem intencionados, podem atrapalhar esse processo. E mais importante do que isso, vou te mostrar como transformar sua saudade em algo que realmente ajuda, algo que acolhe, algo que liberta. Existe um ponto muito delicado no amor pelos que partiram, um ponto em que o carinho pode se confundir com acomodação. Não porque a pessoa deixou de amar, mas porque amar dói. E o ser humano, quando dói demais, cria atalhos emocionais para sobreviver. O problema é que alguns desses atalhos aliviam quem ficou, mas acabam pesando sobre quem partiu. Muitas pessoas repetem frases que ouviram a vida inteira, quase como mantras automáticos. Dizem que a pessoa já está bem, que já descansou, que já não sofre mais, que foi alguém tão bom que não precisa de ajuda nenhuma. Essas frases não nascem da indiferença. Elas nascem do desejo de fechar a ferida, de seguir vivendo, de não afundar na dor. Só que, espiritualmente falando, elas podem funcionar como portas que se fecham. Quando alguém afirma com certeza absoluta que o falecido já está completamente em paz, algo muda dentro de quem afirma. O coração relaxa, a urgência desaparece, a oração perde intensidade. Sem perceber, a pessoa deixa de interceder, deixa de oferecer, deixa de agir, não porque não ama, mas porque acredita que não é mais necessário. E é aí que o amor começa a se tornar passivo. Existe uma diferença muito grande entre confiar e presumir. Confiar é entregar a Deus com humildade, reconhecendo que não sabemos tudo. Presumir é decidir por conta própria que o processo já terminou. A confiança mantém o coração em movimento. A presunção paralisa. Outro pensamento muito comum surge quando o falecido foi alguém admirável, alguém correto, generoso, presente, alguém que ajudou muita gente. Surge a ideia de que uma pessoa assim não pode estar em nenhum tipo de processo espiritual mais exigente. Parece lógico aos olhos humanos, mas o critério humano não é o mesmo critério espiritual. Bondade não é sinônimo de plenitude. Virtude não é sinônimo de perfeição total. O processo espiritual não limpa apenas grandes erros. Ele limpa também apegos sutis, vaidades escondidas, pequenas durezas do coração que passaram despercebidas durante a vida, coisas que ninguém julgaria graves, mas que, diante da luz plena, precisam ser transformadas. E esse processo pode ser mais intenso justamente para quem teve uma sensibilidade espiritual maior, porque o desejo de plenitude também é maior. Há também um pensamento que nasce da compaixão, a ideia de que a pessoa já sofreu demais em vida. Doenças longas, perdas, injustiças, solidão, cansaço. Quando alguém viveu tudo isso, parece quase cruel imaginar que ainda precise passar por qualquer tipo de purificação espiritual. Então o coração humano reage dizendo: já foi o suficiente. Mas o sofrimento da vida não funciona como uma moeda automática que quita tudo. Dor física, dor emocional e purificação espiritual são coisas diferentes. Uma pessoa pode ter sofrido intensamente em vida e ainda carregar apegos internos que só são dissolvidos em outro nível. Isso não diminui o valor do sofrimento vivido, nem anula a misericórdia divina. Apenas mostra que o caminho da alma é mais profundo do que conseguimos medir. Outro ponto muito sensível acontece quando o vínculo com o falecido continua forte, a ponto de a pessoa acreditar que ele agora cuida dela, protege, orienta, envia sinais. Essa ideia traz conforto imediato, dá a sensação de que ninguém se perdeu de verdade. Mas, sem perceber, ela inverte a direção do cuidado. Em vez de oferecer ajuda espiritual, a pessoa passa a pedir ajuda. Em vez de interceder, espera ser amparada. Enquanto isso, a alma que partiu pode estar em um processo que exige exatamente o contrário: receber, não dar. Ser acolhida, não sustentar. Ser lembrada com ação, não apenas com afeto. Há ainda aqueles que preferem não pensar na morte em si.
Preferem lembrar da pessoa viva, sorrindo, falando, convivendo. Isso também é compreensível. Pensar na morte dói. Pensar no estado espiritual dói mais ainda. Então a mente escolhe o caminho mais leve, a lembrança bonita. Mas quando a lembrança não se transforma em intercessão, ela se torna incompleta. Lembrar não é errado. Esquecer a necessidade presente é que se torna um problema. O amor verdadeiro não vive só do passado. Ele age no agora. E o agora, para quem partiu, é um estado espiritual que pode ser auxiliado. Existe também um pensamento muito comum, especialmente em quem cuidou muito de alguém em vida. Surge a sensação de missão cumprida. A pessoa fez tudo o que podia, esteve presente, ajudou, amparou, acompanhou até o fim. E isso é nobre. Mas o vínculo não termina quando o corpo se vai. Ele muda de forma. Antes o cuidado era físico, agora é espiritual. Antes envolvia presença, agora envolve intenção, oração, entrega. Quando alguém acredita que sua responsabilidade terminou, não faz isso por frieza, faz por exaustão. O cansaço emocional cria esse limite interno, mas espiritualmente, o amor continua sendo chamado a agir, ainda que de outra forma. E talvez o pensamento mais paralisante de todos seja aquele que se apoia exclusivamente na ideia da bondade divina. A pessoa diz para si mesma que Deus é bom e, por isso, não permitirá sofrimento prolongado. Essa frase parece cheia de fé, mas muitas vezes esconde uma desistência silenciosa. Como se dissesse, Deus resolve tudo, então eu posso descansar. Só que a bondade divina não exclui a participação humana. Pelo contrário, muitas vezes ela age através dela. A ajuda espiritual não é concorrência com Deus, é cooperação, é resposta ao amor que já foi dado. Se você está ouvindo tudo isso e percebe que já teve alguns desses pensamentos, não se culpe. A culpa paralisa, a consciência liberta. Este conteúdo não existe para acusar, mas para despertar, para transformar saudade em cuidado real, para transformar amor em movimento. E se até aqui algo dentro de você está se reorganizando, talvez esse seja um bom momento para continuar essa caminhada junto comigo. Se sentir vontade, fique por aqui, acompanhe os próximos conteúdos e, se quiser, compartilhe nos comentários o que essa reflexão já começou a mudar dentro de você. Às vezes, escrever é o primeiro passo de uma transformação silenciosa. Existe um lugar dentro de nós onde o amor e a dor se misturam tanto que já não sabemos mais onde termina um e começa o outro. É nesse lugar que mora o luto mais profundo. Não aquele que chora na frente dos outros, mas o que se cala por dentro. O que continua vivendo, trabalhando, sorrindo, mas carrega uma ausência que nunca mais se preencheu do mesmo jeito. É justamente aí que algo muito delicado acontece. Muitas pessoas acreditam que evitar pensar no falecido é uma forma saudável de seguir em frente. Dizem para si mesmas que dói demais lembrar, que reabrir essa ferida só atrasa a própria cura. Então escolhem não pensar, não falar, não tocar no assunto. Guardam tudo em um lugar silencioso do coração e seguem vivendo. Do ponto de vista emocional, isso até pode parecer uma estratégia de sobrevivência, mas espiritualmente, esse silêncio pode se transformar em abandono sem intenção. Quando alguém evita pensar no falecido porque dói demais, não está escolhendo o esquecimento por falta de amor. Está escolhendo por medo da dor. Só que esse medo cria uma distância onde antes havia vínculo. A alma que partiu não precisa apenas ser lembrada com carinho. Ela precisa ser lembrada com ação. Precisa ser incluída na vida espiritual de quem ficou. Existe uma diferença entre sofrer inutilmente e transformar a dor em algo que salva. A dor, quando não é oferecida, apenas machuca. Quando é oferecida, se transforma. Ela deixa de ser peso e passa a ser ponte. Mas isso exige coragem. Exige olhar para a saudade sem fugir. Exige aceitar que amar alguém que morreu ainda dói. E que esse incômodo pode ter um propósito maior. Outro bloqueio muito poderoso nasce da sensação de dever cumprido. Pessoas que cuidaram intensamente de alguém em vida costumam sentir isso com mais força. Elas estiveram presentes, acompanharam cada fase,
seguraram a mão, resolveram problemas, fizeram tudo o que estava ao alcance. Quando a morte chega, o corpo pede descanso. O coração diz: agora acabou, eu já dei tudo. Só que o amor não funciona por encerramento de tarefas. Ele funciona por continuidade. O cuidado muda de forma, mas não termina. Antes era presença física, agora é presença interior. Antes era fazer, agora é oferecer. Antes era agir no visível, agora é agir no invisível. E o invisível, embora não seja visto, é profundamente real. Existe ainda um pensamento que parece muito bonito, mas que pode ser extremamente limitante. Confiar tanto na bondade divina a ponto de se retirar completamente da responsabilidade espiritual. A pessoa diz que Deus é bom, que Ele sabe o que faz, que tudo está em suas mãos. Tudo isso é verdade, mas essa confiança, quando não vem acompanhada de ação, se transforma em comodismo espiritual, como se a pessoa dissesse, mesmo sem perceber: Deus resolve, então eu não preciso mais me envolver. A bondade divina nunca nos exclui do processo. Ela nos chama para participar. Amar alguém não é terceirizar completamente o cuidado. É cooperar. É fazer a nossa parte com humildade. Mas existe um bloqueio ainda mais profundo, mais silencioso e mais comum do que todos os outros. Um bloqueio que não nasce da falta de fé, nem da falta de amor, mas de algo muito humano: a culpa. A culpa aparece de várias formas. Culpa por não ter feito mais. Culpa por ter dito coisas duras. Culpa por não ter percebido sinais. Culpa por ter seguido a vida enquanto o outro partiu. Culpa por sorrir, por se permitir momentos de alegria, por não estar sofrendo o tempo todo. Essa culpa parece, à primeira vista, uma prova de amor, como se sofrer fosse uma forma de fidelidade. Mas a culpa não liberta, ela prende. Quando alguém ora a partir da culpa, sua energia não está no outro, está em si mesmo, está no próprio remorso, está na própria dor. A oração deixa de ser oferta e se torna tentativa de compensação. E compensação não é amor. Amor é doação livre, não pagamento emocional. A alma que partiu não quer que você se destrua por ela. Não quer que você viva em tristeza permanente. Não quer que você se culpe por ser humano. O que ela precisa é de um amor leve, disponível, constante. Um amor que age sem se chicotear. Um amor que ajuda sem se punir. A culpa cria um tipo de prisão espiritual porque mantém a pessoa presa ao passado, ao que poderia ter sido, ao que não foi dito, ao que não foi feito. E enquanto alguém está preso ao passado, não consegue agir plenamente no presente. A ajuda espiritual acontece no agora. Ela exige presença, não arrependimento eterno. Existe um momento muito importante nesse caminho, que é o momento de soltar a culpa, não apagar a história, não fingir que nada aconteceu, mas aceitar a própria imperfeição. Aceitar que relações humanas são feitas de falhas. Aceitar que ninguém ama perfeitamente. E a partir dessa aceitação, escolher amar melhor agora. Quando a culpa é solta, algo muda. A oração flui com mais leveza. A intenção se torna mais clara. A saudade deixa de ser só dor e passa a ser cuidado. A pessoa começa a perceber que pode ajudar sem se machucar tanto, que pode lembrar sem se perder, que pode amar sem se punir. Talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez esteja entendendo que parte do peso que carrega não vem apenas da saudade, mas da forma como tem lidado com ela. E isso não é motivo de julgamento, é convite à transformação. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, se algo aqui está tocando um ponto que você nunca tinha olhado desse jeito, eu te faço um convite muito simples e muito sincero. Fique por perto. Se inscreva no canal para continuar essa caminhada. Aqui, a proposta não é assustar nem impor crenças, mas abrir espaço para reflexões profundas, humanas e transformadoras. E se sentir vontade, escreva nos comentários o que esse vídeo despertou em você. Às vezes, colocar em palavras já é um primeiro passo de liberação. Depois de tudo o que foi dito até aqui, existe uma pergunta que surge naturalmente no coração de quem está atento. Se tantos pensamentos podem atrapalhar,
Se tanta dor pode bloquear, então qual é o caminho que realmente ajuda? Como amar sem ferir, como lembrar sem prender, como cuidar sem se perder? A resposta é mais simples do que parece, mas exige uma mudança interna profunda. Existe uma forma de amor que não nasce do medo, nem da culpa, nem da tentativa de aliviar a própria dor. É um amor que nasce da entrega, um amor que não tenta controlar o destino da alma, nem decidir onde ela está, nem presumir seu estado. Um amor que apenas se coloca à disposição. Um amor que diz em silêncio: eu estou aqui, faço a minha parte, confio no processo e sigo. Esse tipo de amor transforma completamente a relação entre quem ficou e quem partiu. Ele não cria amarras, não gera ansiedade, não exige respostas. Ele simplesmente oferece. Oferece intenção, oferece presença interior, oferece vida vivida com consciência. E isso tem um impacto muito real. Quando alguém escolhe viver sua rotina diária com essa intenção silenciosa, algo muda. O trabalho deixa de ser apenas obrigação e passa a ser oferta. O cansaço deixa de ser só desgaste e passa a ter sentido. Até mesmo a dor emocional encontra um lugar onde repousar. Não é que o sofrimento desapareça, mas ele deixa de ser vazio. Ele ganha direção. Essa postura não exige palavras complicadas, nem rituais difíceis, nem promessas exageradas. Ela começa com uma decisão simples: transformar a própria vida em cuidado. Cada gesto feito com intenção, cada dia vivido com presença, cada dificuldade atravessada sem revolta, mas também sem negação. O amor que liberta não é dramático, ele é constante. Não é intenso o tempo todo, ele é fiel. Não busca resultados imediatos. Ele confia no tempo certo e justamente por isso, ele é poderoso. Quando alguém age assim, algo muito bonito acontece internamente. A relação com a saudade muda. Ela deixa de ser apenas ausência e passa a ser vínculo. A lembrança deixa de doer do mesmo jeito porque agora ela tem função. Ela serve para cuidar, não apenas para sofrer. O coração encontra um equilíbrio novo, onde amar não significa se machucar o tempo inteiro. Existe também um efeito profundo em quem vive desse modo. A pessoa se torna mais sensível, mais consciente, mais presente. Aprende a amar melhor quem está vivo também. Aprende a não adiar palavras importantes. Aprende a não economizar afeto. Aprende que vínculos são responsabilidades delicadas, que não se encerram com facilidade. Talvez essa seja uma das maiores transformações desse caminho. Ao cuidar de quem partiu, a pessoa também se cura. Não porque esquece, mas porque encontra sentido. Não porque supera, mas porque integra. A morte deixa de ser apenas ruptura e passa a ser passagem. Passagem que ainda envolve quem ficou. Se você chegou até aqui, é porque existe algo em você que estava pronto para essa reflexão. Talvez você nunca tenha ouvido nada parecido antes. Talvez algumas ideias tenham causado estranhamento. Talvez outras tenham trazido alívio. Tudo isso faz parte. O importante é perceber que o amor não precisa ser pesado para ser verdadeiro. Ele pode ser firme, constante e, ao mesmo tempo, leve. E se em algum momento você sentiu vontade de lembrar de alguém específico, enquanto ouvia essas palavras, talvez isso não tenha sido por acaso. Talvez esse vínculo ainda esteja pedindo presença. Não sofrimento, presença. Não culpa, consciência. Não desespero, continuidade. Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite especial, diferente, humano, sem pressa. Se este conteúdo te tocou, se ele te ajudou a enxergar sua relação com a saudade de outra forma, considere se inscrever no canal. Não como um gesto automático, mas como uma forma de continuar essa conversa. Aqui, o espaço é para reflexões profundas, para quem sente muito, para quem pensa muito, para quem ama intensamente. E se você se sentir à vontade, use os comentários como um lugar de partilha. Conte sua história. Conte quem você lembrou enquanto assistia. Conte o que mudou dentro de você depois desse vídeo. Às vezes, escrever é um ato de coragem silenciosa. E ao compartilhar,
Você pode ajudar alguém que sente algo parecido, mas ainda não consegue colocar em palavras. Obrigada por caminhar até aqui. Que o amor que você carrega encontre sempre um jeito de cuidar, de aliviar e de libertar, sem te ferir no processo.